Olá, turma! Eu sou o professor Alex e hoje nós vamos falar sobre o lixo na disciplina de Ciências Naturais. O lixo, pessoal, é um grande problema ambiental, um problema para o nosso planeta e é produzido exclusivamente pelos seres humanos. Somente os seres humanos é quem fazem o descarte de componentes que formam o lixo. Outros seres vivos não produzem nenhum tipo de lixo. Mas o que é o lixo? Lixo é aquilo que é descartado. O que é descartado pelo ser humano acaba se transformando em lixo. O que não tem valor algum. Esse descarte acontece porque não nos serve para nada mais. E ele é classificado em 3 tipos: o lixo orgânico, o resíduo e os rejeitos. Lixo orgânico são restos alimentares que nós jogamos fora. Por exemplo, a espinha de peixe, casca de frutas e etc. Os rejeitos são os lixos que podem conter, por exemplo, micro-organismos, papel higiênico usado, bitucas de cigarro que contêm químicas diferenciadas, ou luvas descartáveis e etc. E os resíduos sólidos são lixos que podem até ser reaproveitados com o manuseio correto. São garrafas de vidro, papel, latas de alumínio e etc. O aumento da quantidade de lixo produzido pelo ser humano se dá pela sociedade do consumo. É você comprar além do que precisa e comprar sempre, fazendo com que haja uma maior quantidade de rejeitos, que nós venhamos a produzir lixo em excesso, descartar coisas em excesso. Comprar demais faz com que tenhamos mais lixo. O lixo pode ser classificado em vários tipos. Lixo doméstico, aquele produzido em casa, são restos de comida, por exemplo. Lixo comercial, produzido nos estabelecimentos comerciais. Copos descartáveis é um tipo de lixo comercial. Nós vamos em algum estabelecimento, bebemos ali a água e descartamos esse copinho. Lixo público, que está nas vias. Lixo industrial, produzido nas indústrias. Lixo hospitalar, que pode conter micro-organismos em coisas manchadas com sangue, por exemplo. Lixo espacial é, por exemplo, um satélite que quebra e não se tem uma tecnologia para trazer esse lixo de volta do espaço e ele fica vagando na órbita da Terra. Lixo eletrônico são restos, são componentes eletrônicos que são descartados, restos de controle de TV, equipamentos como câmeras digitais, restos de teclado de computador e etc. E o lixo radioativo, que é um lixo produzido também pelas usinas nucleares, por exemplo, e que não se tem ainda um descarte correto sem que ele danifique a natureza. Esse é um lixo bem complicado também. Coleta seletiva. Em casa, nós podemos fazer a separação do lixo de acordo com o material que ele é formado. Nós podemos separar papéis, plástico, vidro, metal, lixo orgânico de um lixo não reciclável. Essa separação é importante para saber o que podemos reciclar, o que podemos utilizar novamente. O papel, plástico e metal, por exemplo, são 3 materiais que nós podemos reciclar ou reutilizar em nossas casas. Reciclar é você transformar aquela matéria, fazendo um novo componente, fazendo um novo objeto que possa ser utilizado. Reutilizar é quando o componente não passa por uma transformação, podendo ser utilizado em casa da forma que é ou artesanalmente modificado para se transformar em outra coisa. É quando, por exemplo, nós reutilizamos uma garrafa PET, daquelas de refrigerante,
para colocar a água na geladeira e consumir essa água depois. Isso é reutilizar e faz parte dos 3 R's que beneficiam o nosso ambiente: reutilizar, reciclar ou ainda reduzir a quantidade de lixo produzido. O aterro sanitário é o local ideal para o despejo do lixo produzido nas cidades. Ele é construído de forma que o lixo, os restos, não agridam tanto o meio ambiente. Em sua construção é colocada uma manta que vai impermeabilizar o solo, evitando que o líquido produzido por esse lixo chegue até as nossas águas subterrâneas, aos nossos lençóis freáticos. Além disso, o gás que é produzido a partir da decomposição desse lixo pode ser utilizada como combustíveis, fazendo a drenagem correta e levando para um lugar específico. No aterro, não vemos o despejo de qualquer forma desse lixo e assim também evitamos a circulação de animais nessa área. Enquanto nos lixões, que não são preparados corretamente para o despejo do lixo, nós observamos vários urubus sobrevoando nessa área. E nesses lixões, que são locais inadequados para o despejo, também tem a circulação do chorume, e esse chorume, que é o líquido produzido pela decomposição do lixo orgânico, acaba caindo nos lençóis freáticos, contaminando as nossas águas subterrâneas. Reciclagem. Como eu já mencionei antes, reciclagem é quando você pega um objeto utilizado e faz a transformação desses componentes para que possa formar outro objeto para ser consumido novamente. Então, nós vamos dar como exemplo o ciclo do vidro. Quando nós vamos ao supermercado e consumimos algum objeto de vidro, compramos alguma coisa que esteja em um pote de vidro, em uma garrafa de vidro, por exemplo, nós vamos para o próximo passo, que é a coleta. Descartou, coletamos esse vidro e esse vidro coletado vai para o próximo estágio, que é o de limpeza e seleção. Daí ele vai ser transformado em cacos. Esses cacos são matérias-primas para a fabricação de novos objetos de vidro. Depois disso, há o envasamento para que possa colocar um novo produto dentro desses frascos. Forma-se aí um frasco para ser consumido, colocando então a embalagem do produto. Depois é distribuído para os comércios, onde nós vamos comprar e consumi-lo novamente, formando um novo ciclo desse vidro. Reutilização, que é quando não há um reprocessamento desse material. Vamos apenas, de forma artesanal, por exemplo, utilizá-lo para uma nova finalidade. É quando a mamãe ou você mesmo em casa pega uma garrafa PET e corta ela, transformando-a em um vaso para plantas. Isso é uma reutilização, porque não houve uma transformação desses componentes. Não foi novamente para a fábrica para ser criado uma nova garrafa PET. Nós utilizamos o que já temos, que era uma garrafa que continha refrigerante ou suco, e aí a transformamos em um vaso para plantas. Compostagem. Na compostagem é utilizado o lixo orgânico. Restos de alimentos que seriam descartados podem se transformar em outros produtos. Aqui nós podemos ver o ciclo da matéria orgânica. Quando comemos alimentos em nossas refeições, geralmente sobra alguma coisa. Esses restos alimentares que seriam descartados no lixo podem se transformar em outros produtos. Quando nós fazemos uma pilha de compostagem, utilizando recipientes simples, uma bacia, um caixote, alguma coisa do tipo,
Nós vamos fazer com que os micro-organismos transformem esses restos orgânicos. E esse resto orgânico será transformado em adubo, que poderá ser utilizado nas plantações como fertilizantes, fazendo com que cresçam novos alimentos que será utilizado em nossas refeições e após sobrar, será utilizado para fazer adubo, humus na composteira. Que tal você aparecer na nossa programação? Essa é a hora de você estar na TV. Grave um vídeo de até 15 segundos mostrando alguma coisa reutilizada que você tem em casa. Pode ser qualquer coisa reutilizada de papel, vidro, metal ou plástico. E mande para o seu professor de ciências, que eles enviarão para nós. E você estará conosco na TV do CAITES. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham aprendido como descartar corretamente o seu lixo e contribuir para o meio ambiente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.